Vamos aprender a trabalhar com criação de layouts em grade, o CSS Grid. Então, pessoal, vamos lá, vamos começar a aprender a trabalhar com criação de layouts em grade, utilizando o CSS Grid ou Display Grid aqui dentro do CSS. Nós estamos vindo aí de um trabalho com CSS Flexbox e agora vamos começar essas aulas aí para a gente aprender a trabalhar com grid. É muito simples, não tem dificuldade nenhuma. Vocês vão ver que nem tem muitas propriedades, mas tem alguns detalhes que eu vou mostrar para vocês aqui durante o nosso curso. Bora começar? Vamos lá então, pessoal. Eu já tenho um código básico aqui, que é o seguinte, é uma div, tá? Que eu tenho uma classe container. Nota aqui que a classe container está vazia. A gente ainda não fez nada. E dentro dessa classe dentro dessa div, eu tenho outras divs que estão usando aqui a classe item, que tem simplesmente definições aqui visuais do elemento, ok? Esse código todo aqui resulta exatamente nessa página aqui que vocês estão vendo, tá vendo? Muito simples. Não tem nada de extra ali dentro desse conteúdo. Tá aqui as nossas 9 divs inseridas aqui dentro de uma outra div. Não tem nenhuma propriedade ali determinando, ela está usando o padrão do display que é block, por isso que tem uma div embaixo da outra. Vamos começar a mudar isso? Vamos lá? Vamos começar a trabalhar com grades. Para trabalhar com grades, então, nós temos propriedades que nós vamos utilizar para o container e propriedades que nós vamos utilizar para os itens, igual a gente viu lá no Flexbox. Inclusive, quando a gente determina um display como grid, os elementos desse display, eu posso usar, como nos elementos desse display, ou no container também, as propriedades que nós aprendemos lá no CSS Flexbox. Então, eu posso usar align content, align items, justify content, tudo isso a gente pode usar aqui sem problema nenhum. Para a gente começar a trabalhar, então, eu vou colocar aqui a propriedade display e vou determinar que esse display é um display grid, ok? Lindo, maravilhoso. Quando eu atualizar, olha só, não vai mudar nada. F5, olha lá, não mudou nada. Ah, mas por quê? O que aconteceu? Na verdade mudou, eu estou informando que isso aqui agora é uma grade, mas eu não determinei o display dessa grade. Então ele está utilizando o padrão aqui, que é uma coluna, ok? Uma coluna padrãozona aqui para o nosso grid, para a nossa grade. Um detalhe importante é que além de grid, a gente pode usar também inline grid, que ao invés dele utilizar a área padrão, ele passa a utilizar a área disponível do maior elemento. Então, se eu tivesse o meu maior elemento aqui fosse 500, a maior linha desse 500 aqui, o tamanho desse grid seria de 500. Essa aqui que vai ser basicamente a diferença do inline grid para o grid. Então, vamos deixar o grid aqui para a gente começar a entender. Então, depois de determinar que o display vai ser grid, a gente tem que determinar o template, o padrão dessa grade. E eu vou determinar aqui para linhas e para colunas. Então, nós vamos entrar aqui com o grid template columns, que vai ser o template das nossas colunas. Basicamente, quantas colunas vai ter a nossa grade. E aqui eu vou informar diretamente a quantidade de colunas e o tamanho de cada coluna, mas eu não preciso informar separadamente. Eu vou colocar aqui os tamanhos dessas colunas e quantos valores eu tiver aqui serão quantas colunas eu vou ter na minha grade. Se eu informar aqui alto e alto, por exemplo, eu estou determinando que a minha grade vai ter 2 colunas. Quando a gente atualizar aqui, ó, eu vou ver agora que eu tenho a divisão aqui em 2 colunas, tá vendo aqui, ó, coluna 1 e coluna 2, e essa distribuição, obviamente, está sendo distribuídas aqui, ó, elemento 1, 2, 3, 4, 5, 6, e, obviamente a gente pode mudar isso aqui também, se eu quiser distribuir assim, pela linha e por aí vai, tá? Mas notem aqui que o importante é que agora a gente tem 2 colunas, e o tamanho dessas colunas foi definido automaticamente de acordo com o espaço que a gente tem no container. Se eu quiser mais uma coluna, basta eu colocar mais um valor aqui. Eu vou usar alto por enquanto. Tá vendo? Eu estou adicionando mais uma coluna. Então, quantos valores eu tiver aqui, alto, alto, são quantas colunas eu vou estar definindo no meu template. No caso aqui agora eu tenho um template, um grid de 5 colunas. Beleza? Além de alto, eu posso informar um valor específico para cada coluna. Por exemplo, eu quero que a primeira coluna tenha 50 pixels de tamanho. Quero que a segunda coluna tenha 200 pixels de tamanho. Quero que a terceira coluna seja alto. Olha que bacana. Eu determinei um template de 3 colunas,
2 valores fixos e um valor automático. Opa, tem F5 aqui, não era isso que eu queria, né? O F5 é aqui. Então F5 tá aqui, ó. Primeira coluna com 50 pixels, segunda coluna com 250 pixels, terceira coluna em alto. A terceira coluna automaticamente ela vai ser ajustada de acordo com a área que a gente tiver disponível. Se eu diminuir a janela, obviamente que a terceira coluna também vai diminuir, ok? Porque ela está configurada em alto. Então, essa mistura de valores aqui ela é perfeitamente possível. Se eu quiser mais uma coluna aqui com 50 pixels, eu coloco mais um valor ali, tá? Eu posso misturando o alto com uma quantidade fixa de um valor. Nesse caso, a minha terceira coluna vai ser a coluna redimensionável. A primeira, segunda e a quarta, não. A terceira vai ser redimensionável. Se eu diminuir a janela, a terceira vai diminuir, porque ela tem um valor alto. O que acontece com todas as colunas, se tiverem um valor alto e eu diminuir a janela, todas vão ser diminuídas na sua proporção. Então a gente já entendeu aqui que eu posso trabalhar com quantidade de colunas e tamanho, e bastando informar o tamanho de cada uma das colunas aqui para o nosso template columns. Da mesma forma, eu posso adicionar aqui, ó, um grid template rows. E aí a gente vai estar determinando aqui como que é o padrão, certo, desse template aqui em relação às linhas. O padrão é que elas fiquem em alto. Vamos colocar aqui, ó, alto, alto. Vamos colocar só de 2 linhas aqui, 2 colunas, para a gente ter mais linhas aqui, ó. E o linha, só para a gente ter ele aqui por enquanto, eu vou deixar em alto para a gente começar a entender isso aqui, ó. Tá vendo? Então agora eu tenho somente 2 colunas e os elementos vão ser distribuídos aqui entre a linha. O linha Grid Template Rows, se tiver um alto, só isso aqui é o padrão, então a gente não precisa colocar. Tanto que se eu tirar aquela linha ali, o resultado final vai ser exatamente o mesmo. Mas aqui eu posso começar a determinar valores das minhas linhas. E se eu colocar, por exemplo, aqui, ó, 150 pixels, um valor só ali, esse valor ele vale para a primeira linha. Aqui, ó, F5, aqui, a primeira linha, 150 pixels. As demais automaticamente vão estar configuradas em alto. Então, se eu colocar mais um valor aqui, ó, 50 pixels, a primeira linha é 150, a segunda é 50 e as demais são alto. Se eu quiser que a segunda seja alto e a terceira 50 pixels, beleza? Aqui, ó, 150, alto, 50 e as demais definidas em alto, tá bom? Então, o que nós vimos aqui o principal nesse caso é o Grid Template Columns, que vai determinar a quantidade de colunas do meu grid e também o tamanho de cada uma dessas colunas. Depois vem o Grid Rows, que a gente determina a altura das linhas dentro do meu template. Notem aqui que a gente está trabalhando com a base do container. Nós vamos ter que mexer com os elementos ali dentro, porque a gente tem muitas propriedades que a gente pode configurar, onde vai começar um elemento, onde vai terminar, se vai ter mesclagem, por aí vai. Tem muita coisa aqui para a gente aprender. Na verdade, muita coisa entre aspas, né? Porque grid layout é relativamente simples, então a gente vai aprender com poucas aulas aqui como trabalhar, como personalizar um layout em grade, tá certo? Vocês vão ver que é bastante tranquilo aí o conteúdo, não tem muito mistério não, tá? Para não embolar muito, a aula não ficar muito grande, vou ficar por aqui. Espero na próxima aula para a gente continuar aprendendo sobre grids. Um forte abraço, até lá e tchau, tchau.